Usa, em nome de Jesus, nos dias que se seguem, para continuar louvando e bendizendo ao Senhor, reunidos no local onde o Senhor mesmo tem reservado para cada igreja espalhada por este mundo, adorar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que aqui foi lida. Que o Teu Santo Espírito ilumine o Teu povo, ilumine a mente e coração de cada um dos Teus servos aqui presente, cada um daqueles que tiverem contato a esta mensagem, e que o Senhor assim esteja exortando, edificando, transformando vidas em nome de Jesus. É que nós oramos agradecidos. Amém. Meus queridos irmãos, hoje cedo até foi ventilado na nossa EBD, pelo nosso professor Jorge, citando a questão de números de aqueles que se declaram evangélicos do nosso país e a falta de diferença que normalmente se faz na vida da nossa nação. E hoje eu quero que você deixe de lado esse mundaréu de gente, esses milhares ou milhões de pessoas que assim intitulam, e eu quero que você E então algumas pessoas o perguntavam o que ele estava fazendo com aquela atitude, com uma lanterna acesa num dia tão ensolarado. E ele responde: eu estou à procura de um homem. Eu estou à procura de um homem reto. Eu estou à procura de um homem íntegro. Um homem que seja digno de ser chamado deste nome. Em se tratando de vida cristã, essa é uma procura que nós devemos constantemente também estar fazendo. Não que nós julguemos que nós vamos alcançar ou encontrar alguém perfeito neste mundo, reto, incorruptível neste mundo, mas para que não percamos de vista a verdadeira vida cristã, os exemplos, as posturas de tantos servos que são dignos de ser chamados ou de serem chamados cristãos, evangélicos, crentes, protestantes, seja lá o nome que for, mas um servo do Senhor. E é dentro dessa análise, desta avaliação, que pretendo caminhar com os queridos irmãos neste salmo, olhando a perspectiva do salmista Davi aqui neste salmo, para buscar resgatar alguns princípios que caracterizam a postura, alguns princípios fundamentais que caracterizam a postura de um servo do Senhor. Este salmo, como o próprio título vai nos mostrar, é um salmo de Davi. Como tantos outros salmos, nós não sabemos exatamente o período que Davi escreveu. Nós sabemos que Davi enfrentou grandes dificuldades, grandes lutas, perseguições por parte de Saul. Isso, sem dúvida alguma, marcou a vida de Davi e lhe deu, inclusive, conteúdo para escrever tantos salmos como ele escreveu. Mas a gente percebe aqui, neste salmo que nós lemos, Davi trazendo algumas situações que são muito óbvias e muito claras, e está muito clara aqui neste salmo, do cuidado de Deus para com seu povo, que é expressado quando nós vimos aqui do versículo 1 até o versículo 3. A gente ainda percebe que o Davi, ele toma também uma situação ousada no sentido de ruptura com todos aqueles que viviam e praticavam o pecado, quando ele no versículo 4 assim descreve. Ele também reconhece que Deus é quem dava segurança para a sua vida. É Deus que o sustentava.
bem como também ele reconhece claramente aqui neste salmo a validade da instrução de Deus para a sua vida. E termina, e finalmente ele fala do resultado de tudo isso para a sua vida. De como essa postura que ele deveria ter diante de Deus, todo este reconhecimento garantia a segurança da vida eterna, a segurança do cuidado eterno, a segurança da provisão eterna de Deus, perpétua de Deus sobre a sua vida. E é diante desta realidade, deste salmo, e de Davi, que ele coloca neste salmo, do relacionamento real, verdadeiro, desse servo do Senhor que foi Davi, que mostra claramente onde a sua felicidade estava repousando, mesmo nas circunstâncias adversas da sua vida, que nós falaremos hoje sobre a postura de um servo do Senhor. Algumas características que um servo do Senhor tem que ter na sua vida, que é muito importante e essencial. O que caracteriza a postura de um servo do Senhor? Primeiro, dependência do Senhor. No versículo 1 e versículo 2, Davi vai dizer assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Uma primeira característica que Davi deixa claro aqui aos nossos olhos, e que o texto também é lúcido quanto a isso, é a necessidade da postura de um servo depender completamente de Deus. Davi faz essa declaração clara e objetiva, e nós percebemos essa dependência do salmista com relação a Deus, quando ele inicia este salmo apelando ao Senhor para que o Senhor o salvasse. Guarda-me, ó Deus. Davi aqui ele vai expressar sua inteira dependência, dirigindo a Deus como o El, esse prefixo onde caracterizava muitos deuses do El-Lohim ou Elohim. Mas ele não estava falando de qualquer Deus aqui. Ele estava falando daquele Deus que tinha o controle da sua vida nas suas próprias mãos, o controle do mundo. Davi expressa essa sua inteira dependência a Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Aquele Deus que ele conhecia. Então ele confessa essa sua grandeza, a superioridade desse Deus sobre todos os outros deuses, porque não podia achar Deus poderoso, a não ser o Deus de Israel, que é o único e verdadeiro. E como conhecedor de todas essas verdades, Davi então ele suplica a Deus. Somerite, ou seja, guarda-me, ó Deus. Coloca o teu olhar sobre mim, vigia-me. E a ideia dessa palavra é exercer grande poder sobre algo. Ou seja, é no sentido que a palavra inclusive aparece, a mesma palavra, quando Adão e Eva pecam, Deus os expulsa do jardim do Éden, então Deus coloca um anjo com uma espada diante do jardim e diz que o anjo guardava a entrada do jardim, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Poder sobre algo, é essa a ideia que Davi suplica a Deus: esteja atento os teus olhares sobre mim, Senhor. Davi, ele se coloca, ou coloca a sua vida nas mãos de Deus e busca o refúgio nele. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Ou seja, os teus olhos estão sobre mim. Olhar de poder, olhar de proteção, olhar de refúgio. Esteja atento à minha vida, Senhor. Ele usa outra palavra aqui, refúgio, que é usada principalmente em poesias, mas a ideia de filhotes debaixo das asas de pássaros, de aves, do cuidado permanente daqueles que têm um amor próximo, daqueles que inclusive darão a sua própria vida para proteger aqueles que estão debaixo da sua mão ou debaixo das suas asas, uma segurança debaixo das mãos do Senhor. E Davi vai descrever essa sua entrega
numa entrega total, numa confiança total. Porque se ele estivesse debaixo das mãos do Senhor, de jeito algum, de maneira alguma, mal nenhum, ninguém deste mundo poderia fazer mal a ele. Porque não há outro Deus mais poderoso. Não há ninguém mais poderoso do que esse Deus, que a nossa vida está debaixo das suas mãos. Então, ele se entregava e ele descansava. Porque eu sei que para cair qualquer coisa sobre a minha cabeça, precisa passar pelas asas do Senhor primeiro, que me protege. Precisa passar pelo escudo, que é o Senhor. Precisa adentrar ao refúgio, que é o Senhor quem guarda e guarda com todo o poder. E Davi sabia muito bem que essa proteção que Deus lhe dava estava baseada no pacto, nas promessas de Deus do sustento do seu povo. Essa ideia de dependência vai ficando cada vez mais forte quando o salmista ele usa algumas outras palavras para se referir-se a esse Deus. E ele invoca esse Deus verdadeiro. E ele prossegue dirigindo como não só o Elohim, mas ele continua dizendo: Tu és o meu Senhor, Yahvé. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que tem controle de todas as coisas. Ele continua usando outra palavra, Adonai, onde era o Deus do pacto, o Deus que não deixava de lado o seu povo. E Davi então vai declarando, de fato, totalmente sua dependência no Senhor. E na sequência, nesse versículo 2, ele chega ao ponto de dizer que ele não é tão bom, ou seja, ter a Deus como Senhor, se não há bem para ele, senão o Senhor. Ou seja, não é tão bom ter bens, na realidade. Não importa o quanto de bens você tem, se você não tem Deus como seu Senhor, não vale de nada. E é isso que ele vai dizer: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. É óbvio que Davi tinha outros bens. É óbvio que Davi tinha outras posses. Davi tinha pessoas seguindo ele. Como rei, Davi tinha um exército, um castelo, servos e servas. Mas para Davi, se Deus não fosse o seu Senhor, aquilo que ele tinha não valia nada, absolutamente nada, não tinha sentido algum. É como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, a minha felicidade depende inteiramente do Senhor. Não importa o que eu tenho, não importa o quanto eu tenho. Se não tiver o Senhor, eu sou infeliz, miserável. E esse termo, inclusive, que ele usa aqui para bem, também tem um sentido de feliz. E é isso que ele quer dizer. E isso que ele quer colocar claramente, que sem o Senhor na nossa vida, nós não seremos felizes, nós não teremos alegria plena. A bem-aventurança que o salmista claramente coloca e descreve. Meus irmãos amados, este era um dos grandes segredos pelos quais Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que dependia completamente de Deus. Nós podemos perceber isso na sua vida, quando ele enfrenta o gigante Golias. Ele pega armas, ele veste a armadura? Não. Ele despreza tudo isso, porque ele sabia quem ia vencer. Não era ele, e não era qualquer outra arma que ele pudesse ter de posse nas suas mãos, mas era o Senhor que lhe daria a vitória. E ele dispensa todos os aparatos humanos e confia somente na proteção de Deus. E é como fruto dessa dependência, da sua submissão ao Senhor, que lá em 2 Samuel 8,6, ele diz que o Senhor lhe concedia constantes vitórias. E lá em Crônicas, o próprio Davi, no final de sua vida, reconheceu que tudo vem de Deus e pertence a Deus. De igual modo, meus queridos irmãos, se nós queremos ter uma vida segura, uma vida vitoriosa, nós precisamos entregar a nossa vida completamente ao Senhor, confiar nele. Pois assim como Davi, nos momentos de grandes lutas, de grandes perigos, ele soube depender e aguardar no Senhor.
Nós também precisamos agir dessa forma, com uma fé que seja estável, com uma fé que seja definida e clara. Nós não podemos viver uma montanha-russa espiritual como muitos crentes vivem. Uma hora depende completamente do Senhor, outra hora está no extremo da ansiedade, do desespero, porque deixou de confiar no Senhor, deixou de depender no Senhor. O Senhor está sempre pronto para nos socorrer. Ele está te protegendo. Guarda-me, ó Deus, porque Tu és o meu refúgio. O Teu olhar de poder e de garantia que seremos protegidos está sobre a minha vida. Meus amados irmãos, muitos são os desafios que vêm sobre nós. Tantas provações, tentações que nós enfrentamos nesta vida. Mas é nessas horas que mais nós precisamos demonstrar que dependemos de Deus. São nessas horas que, de fato, revela, de fato, quem é Deus para nós e como nós nos relacionamos com Ele. Nós precisamos confiar e depender completamente no Senhor. Nós estamos vivendo dias em que a insegurança e as dúvidas têm cada vez mais assolado os corações. Nós estamos próximo de um período em que gera grandes dificuldades, inclusive dúvidas. Nós estamos a menos de um mês das eleições nacionais do nosso país. Hoje eu não vou falar sobre eleição, vou falar só no dia 25, tá bom? Que é um domingo que antecede as eleições. Mas as pessoas estão colocando as suas vidas e dependendo de políticos, de nomes humanos. As pessoas estão vivendo, e é interessante, eu não sei se vocês já perceberam, lá no Nordeste acontecia muito isso. Passava-se 3 anos e meio a família unida. Quando era 6 meses de chegar a eleição, tinha briga com o irmão, até morte saía. Entre irmãos. Porque parece que deixavam de depender de Deus e passavam a depender daquela política, daqueles nomes, e brigavam e matavam por esses nomes. É interessante que parece que alguns irmãos, também, muitos crentes nos nossos dias, têm agido assim. Têm deixado de lado a sua dependência a Deus e têm brigado, deixado seus princípios e valores por causa de políticos. Meus irmãos, quem sustentará a sua vida, quem é o arrimo da sua sorte, quem é o seu refúgio, não é A nem B. Deixe de ser tolo, deixe de ser ignorante. Quem é o seu refúgio é o Senhor, dependa dEle. É Ele que vai lhe dar o pão de cada dia, com A ou com B, governando esse país. É Ele que te sustentará. Nunca se esqueça disso. E é assim que nós devemos enfrentar o nosso dia a dia. Nós passamos por um período complicado de pandemia. Você está hoje aqui. Quantos viveram um desespero extremo neste período? Eu vou te falar a verdade, eu nem de pandemia estou lembrando mais. Porque eu quero trazer à memória o que me pode trazer, o que me dá esperança. Pandemia não me dá esperança. Eu tenho que olhar para frente e confiar no Senhor e depender dEle. E se a pandemia me levar, glória a Deus por isso. Nós precisamos depender de Deus. É Ele que é o nosso refúgio. Tenha essa postura. Se você é cristão de fato, viva desse jeito. E quem sabe o nosso país pode mudar. Mas tem uma segunda postura que Davi traz aqui para um servo do Senhor. Primeiro, dependência do Senhor. Segundo, se afastam do pecado. Veja o versículo 3 e 4, ele diz assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, dos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Mas eu não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Nos 2 versos que nós acabamos de ler aqui, ele vai além de depender de Deus, como o 1 e o 2. Nós também precisamos ser intolerantes com o pecado. Nós precisamos ser intolerantes com as práticas pecaminosas.
Nós precisamos ficar distantes dos miseráveis pecadores que nos influenciam a cair. Isso, Davi, ele vem mostrando desde o versículo 2, nesse sentido de que Deus é quem de fato o conduz, que Deus é o seu maior bem. E quando ele faz essa declaração, quando ele diz que o mais importante na sua vida é olhar para o Senhor e se afastar de tudo que é errado, todo o pecado, ou daqueles também que assim praticam em muitas situações e em muitos momentos, no contexto em que nós percebemos e que o versículo 4 inclusive nos diz, Davi estava, sem dúvida alguma, também ali ao lado de adoradores de Baal, de outros deuses. São esses que ofereciam suas libações de sangue. São esses que ofereciam sacrifícios a deuses estranhos. Muitas práticas de festas que eram populares, que exaltavam outros deuses, sacrificavam a outros deuses, prostituições religiosas, práticas religiosas prostituídas. E Davi vai dizer, eu jamais farei isso. E inclusive meus lábios nem os seus nomes pronunciarão. Davi convivia com esse tipo de gente. Mas Davi, certamente, quando ele faz essa declaração, ele não tinha laço de amizade com esse tipo de gente. Ele não se relacionava diariamente com essas pessoas, porque eu não tenho dúvida disso. Porque se assim ele fizesse, ele correria grande perigo. Assim como você corre. Meus amados irmãos, é diante disso que Davi revela ser incompatível a sua vida, de ter Deus como a prioridade da sua vida, como seu bem maior com essas práticas. E ele expressa abertamente que só servia ao Senhor. E ele declara que o seu coração se dirigia a Deus. Que ele considerava algo prazeroso servir a Deus. E que ele se identifica inteiramente às pessoas que servem. Veja o versículo 3. Pessoas que servem ao Senhor, eu admiro. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Nos quais eu tenho todo o meu prazer. Conviver com gente santa, conviver com gente crente, conviver com gente, como lemos aqui, sendo modelo como Paulo fora. É assim que vai sustentar a nossa vida longe do pecado? Ou será que você acredita que ficará longe do pecado convivendo esse relacionamento com pessoas que vivem na prática do pecado? Tendo amizade íntima com pessoas assim? Você está enganado. Você corre grande perigo, grande risco de também cair como essas pessoas. E é interessante que o termo que Davi usa aqui como santos, o kedosh, de kadosh, de santidade, esse termo é usado muito para Deus. Mas aqui ele está falando daqueles que servem ao Senhor, que também precisam ser ou serem santos. Meus amados irmãos, é desse povo que Davi declara fazer parte. É desse povo que Davi diz que tem prazer de estar no meio. É desse povo que Davi diz, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. É dessa assembleia dos justos que ele usa aqui para dizer, é assim que eu estarei longe do pecado, da família de Deus estando no meio dela, eu estarei mais protegido, porque ela é que vive de acordo com os propósitos de Deus. Meus amados, se você quer ter comunhão, não tenha comunhão com o ímpio, você não vai ter. O salmista fala que a nossa comunhão tem que ser com os santos. E essa comunhão não tem nada a ver com o incrédulo. Essa comunhão não tem nada a ver com as pessoas que estão no mundo. Não dá para ser assim. Davi vai mostrar que não dá para conviver unido com um povo que sacrifica a Baal, as suas libações de sangue a outros deuses. E o povo de Israel que sacrifica a Yahvé viverem unidos. Não dá para viver assim. Esse discurso de Davi, essas palavras de Davi,
Ele claramente descreve o seu contexto de vida com pagãos, mas certamente a sua distância da prática destes pagãos. Meus amados, nós precisamos atentar para isso. E é diante disso que eu reafirmo, como Davi aqui coloca e demonstra, a total aversão a práticas idólatras e pecaminosas. Aversão, intolerância nós precisamos ter com práticas e atividades religiosas pagãs, porque elas são imundas e precisam ser detestáveis para nós. Nem qualquer relacionamento de amizade, nem mesmo fazer menção de seus nomes. E Paulo deixa tão claro isso. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 até o versículo 16. O que Paulo vai dizer sobre isso? Sobre essa comunhão, se há possibilidade. 2 Coríntios 6, 14 a 16 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Davi está dizendo isso. Não dá para conviver e ter comunhão, luz e trevas. Meus irmãos, diante desta grande lição, este grande ensino que o texto vai nos mostrar, é preciso ficar bem claro em nossas mentes que não há compatibilidade. Não existe essa compatibilidade entre crente e incrédulo, entre justiça e iniquidade, entre luz e trevas, entre Cristo e o maligno. Ou seja, há uma linha divisória. Há uma separação entre tudo aquilo que pertence a Deus e aquilo que não pertence, que é do maligno. Meus amados, o que eu estou dizendo aqui não é que nós não devemos ter contato com pessoas incrédulas. Pelo contrário, a evangelização exige contato com pessoas incrédulas, que não ouviram de Jesus, que precisam ouvir do amor de Deus. Não é isso. Pelo contrário, aqui claramente é o seu relacionamento com pessoas assim. Claramente é a sua anuência com pecados assim. Claramente a sua convivência diária com pessoas que vivem assim e ainda muitas vezes aprovam. Nós falamos inclusive numa das decisões do concílio sobre a questão da homoafetividade, de pessoas que muitas vezes estão na igreja, não são, mas concordam, aprovam, permitem dentro das suas casas. Não importa se é filho ou filha, você não pode ter anuência com o pecado, você não pode permitir o pecado. Nós precisamos ser radicais com o pecado, ou senão você não terá uma postura de um servo do Senhor. Qualquer proximidade que você tenha com Ele, você está numa linha de risco e de perigo. Pense bem no seu relacionamento com pessoas que vivem assim, mundanas, poluídas, sujas pelo pecado. Nós precisamos levar a luz a essas trevas. Nós precisamos levar o amor a este ódio. E aí sim transformará a prática dessas pessoas. Mas sabe o que normalmente acontece? Nós não influenciamos. Não é isso que a proporção nos mostra? Mas infelizmente, a igreja tem sido influenciada. Porque cada vez mais a igreja tem se aproximado dessas práticas. E tem deixado adentrar essas práticas. Meus amados irmãos,
nós devemos estar sempre atentos. O que nos ensina a palavra do Senhor, ela é luz para nos orientar a caminhar neste mundo, o caminho da verdade. E, infelizmente, por muitas vezes, em nome da amizade, nós deixamos o caminho da verdade. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nunca se esqueça disso. Mas há uma terceira característica. Primeiro, a postura do servo do Senhor, dependência do Senhor, se afastam do pecado e tem Deus como centro da sua vida. Veja o versículo 5 e versículo 6, como ele diz que o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Outra direção que o salmista vai nos mostrar nesse texto, desta postura de servos do Senhor, é a necessidade que Deus ocupe o centro da nossa vida. É a necessidade de que Deus, de fato, é mais importante do que todas as outras coisas. Não é essa declaração, não é este, inclusive, um dos mandamentos do Senhor? Não ter nada e absolutamente nada acima de Deus? Que Ele seja a prioridade da nossa vida? Que o nosso maior prazer esteja em pertencer ao Senhor, porque Ele é o nosso sustento, Ele é a razão do nosso viver. Ele é que nos deu vida, é Ele que tem moldado a nossa vida, Ele que transformou e tem moldado a nossa vida à semelhança de Cristo. E é justamente isso que nós precisamos perceber quando o salmista diz que o Senhor é a sua porção. E é interessante que ele usa uma palavra aqui, e é uma expressão levítica, uma expressão pactual, quando Deus dividiu a terra às tribos de Israel. Cada terra, cada porção que foi recebida pelos filhos de Jacó. Essa mesma palavra que aqui aparece para Davi, que Davi coloca. Deus é essa porção, é a sua herança. Se antes ele tinha aquela mentalidade a mente de divisão de terras, ou seja, aquilo é meu, é de minha posse, porque Deus me deu. Cada porção foi Deus quem deu e quem dividiu para cada família, para cada filho, essa parte da herança, como Deuteronômio vai nos mostrar. Mas Davi vai dizer, não são terras que é a minha herança. Não são bens que é a minha herança. É o Senhor. O Senhor é a porção, e a porção da minha herança. Ou seja, não importa se eu recebi terras ou não, como a tribo de Levi não recebeu. A tribo de Levi recebeu a porção mais importante daquela herança. Ser instrumento para cuidar das coisas de Deus. Não recebeu 1 centímetro de terra quadrado, mas recebeu o Senhor como sua porção. E eles assim viveram desfrutando. E absolutamente nada, nenhum dia faltou aos filhos de Levi. Nem o feijão, nem o arroz, nem o ovo, nem a carne, nem o alface, nem o tomate. Não faltou. Eles comeram todos os dias outros alimentos, tá bom? Mas não faltou. Mas eles não tinham terra para plantar. Eles não tinham como se sustentar. Mas Deus era a sua porção. Deus era a sua herança. Jamais faltaria algo nas suas vidas. Deus era o seu bem maior para a sua vida. E este relacionamento entre Deus e o seu povo definia, de fato, esse conceito espiritual de declararmos como o próprio Davi declara no Salmo 23 também. Que ele não precisava de mais nada,
tendo o Senhor. No Salmo 73, quando ele novamente repete que Deus também era a sua herança, e ele faz isso em outros salmos. Meus amados, assim como os levitas, nós vemos aqui em Davi também o seu contentamento, a sua confiança no sustento e no cuidado, a ideia de estar suficientemente satisfeito com Deus. E aí fica tão claro, quando nós observamos o sentido dessa palavra, quando ele diz, tu és o meu cálice. Essa palavra aparece no Antigo Testamento, normalmente trazendo significado literal ou figurado, mas muitas vezes aparece no sentido negativo. Cálice da ira de Deus. E ocorre em vários momentos falando do juízo de Deus. Mas nesse caso aqui que Davi usa, essa palavra tem outra conotação. Porque aqui o cálice também descreve uma ação graciosa e maravilhosa de Deus, inclusive ao nos perdoar, que é o cálice de Cristo, que é o cálice do sangue de Cristo, o cálice que nos é oferecido no Senhor, um cálice de graça, que nos coloca num local de sustento, um local agradável de proteção, e que nos traz uma existência feliz e segura. O Senhor é meu cálice. Não é cálice da ira e do juízo. O Senhor é o cálice da minha provisão, do meu sustento. Porque o Senhor é arrimo, é proteção. Como também o salmista vai dizer, tu és o arrimo da minha sorte. Outra coisa que essa palavra sorte, que aqui é traduzida, normalmente ela se referia a um objeto que era jogado no chão e determinava a sorte de alguém. Quando a Bíblia aparece, lançavam-se sorte, no caso aqui, não é uma sorte de escolha, mas é o sentido de uma circunstância de que alguém experimenta durante toda a sua vida. Qual é a minha sorte na minha vida? Eu sou salvo por Cristo. É esse sentido aqui, o arrimo da minha sorte. Deus é o sustento e a garantia do que Ele está proposto para mim. Do que foi lançado para a minha vida. Do que foi separado. Do que eu ganhei. Esse é o sentido de sorte. Não tem nada a ver com superstição. De ganhar por sorte. Mas é uma garantia esta palavra. E esse é o limite de todos, da nossa vida e de tudo que nós temos. É o que Deus separou para nós. Davi usa essa figura também, sabe de quê? Quando ele aí usa a divisa, a divisão, caem-se as divisas em lugares amenos, e é muito linda a minha herança. Aqui divisa, normalmente, ele dá referência de uma linha, de um limite, que era usada para dividir as tribos, dividir porções de terra. E ele vai demonstrar que essa linha havia caído. Ou seja, onde o Senhor havia lhe dado esta herança, havia lhe dado tudo que de fato era dele, e que absolutamente nada nem ninguém poderia tirar, dividir isso dele. Ele, caem-se todas as divisas, absolutamente todas, se o Senhor assim me dá. Meus amados, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós simplesmente dependemos de Deus, nos afastamos do pecado. Quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida, tudo mais se torna secundário. Tudo mais se torna ameno. Meus irmãos, se nós não tivermos sempre o Senhor com a nossa porção, ou como a nossa porção, suficiente inclusive, nós corremos sérios riscos de tirar Deus do centro das nossas vidas e ceder esse lugar a outras coisas que não é o Senhor, as quais nós podemos ser dominados por elas. Meus amados irmãos,
Se o seu marido, se a sua esposa for o centro da sua vida, o seu casamento não dará certo. Se os seus filhos forem o centro da sua vida, eles serão mal educados. Se o seu emprego for o centro da sua vida, você passará necessidade. Entenda isso. É o Senhor que precisa ser o centro da sua vida. Se a nossa atitude, se nossa postura não for essa de ter Deus como centro da nossa vida, como o salmista declara claramente aqui, de colocar a sua mente, o seu coração, os seus dias, o seu tempo, os seus bens depois do Senhor e para o Senhor, nós não estaremos glorificando a Deus e cada vez mais estaremos distante dele. Porque tudo aquilo que o mundo considera excelente e desejável nos distancia de Deus. E o problema é que a gente está correndo atrás dessas coisas que o mundo diz que é excelente e que é desejável. E nós estamos desejando também. Pois temos motivos de viver contente, não tenho dúvida disso. Todos vocês têm. Desejando nada mais além da nossa porção. Sabe quando você olha para o vizinho e a grama do vizinho está verde, mas a sua está palmeirense? É? Os corintianos não gostaram. Pois é. É assim. Não importa se a do vizinho está verde. A sua é sua. E você precisa estar satisfeito com ela. Porque foi Deus quem lhe deu. É isso que Deus lhe deu. Não importa o cônjuge maravilhoso que o outro tenha. E o seu nem tanto maravilhoso assim. É do outro. O seu está do seu lado. Não importa o filho tão obediente e inteligente que o outro tenha. E o seu tem que dar uma correção todo dia. É seu. Tenha o Senhor como centro, o resto será secundário. Tenha o Senhor como centro, o resto você consagrará a Ele. Porque tudo que você tem é a porção que Deus lhe deu. Porque Deus é a sua porção. E Ele sabe muito bem tudo e absolutamente tudo. Não é isso que a palavra diz? Que Ele sabe muito bem do que tudo que necessitamos? E Ele promete suprir todas as nossas necessidades? Então você tem tudo que precisa. Tenha Deus como centro, meu amado. Mas tem uma última coisa na postura do servo do Senhor. Primeiro, dependência de Deus. Segundo, afastam do pecado. Terceiro, tem Deus como centro da sua vida. Olha o versículo 7 e 8. Recebe com gratidão a disciplina do Senhor. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei jamais abalado. Esse quarto ensino, essa quarta atitude na postura de um servo do Senhor, inclusive na escola dominical hoje nós aprendemos um pouco sobre a disciplina do Senhor. Sobre como Deus age na vida daqueles que Ele ama. Nestes versículos, o versículo 7, o versículo 8, vai claramente, pelo amor de Deus, nos manter separados do mundo. Claramente, pela graça e misericórdia de Deus, nos tirar do caminho e das amizades do mundo. Caminhos de pecado, de miséria, de corrupção. É a disciplina de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Deus, este é o Deus que proporciona absolutamente tudo para manter os seus filhos retos na sua presença. Ele não vai deixar com que nenhum se perca. Nenhum. E se por acaso nós estamos no caminho ou vivendo amizades erradas, Ele vai nos disciplinar. Ele vai nos aconselhar. Ele vai nos orientar. Ele vai nos trazer de volta com o seu conselho divino, com a sua presença constante do Espírito Santo, mostrando os princípios da sua lei diante de nós,
para que nós possamos reconhecer que estamos falhando diante da lei de Deus. E é isso que Davi vai nos mostrar, que ele está constantemente sob a instrução e correção do Senhor, e o que é necessário para continuar durante toda a sua vida, porque o conselho do Senhor permanece para sempre. O Jorge comentou que a disciplina ela é dada por Deus, não são só nos momentos de tribunal eclesiástico, mas em todos os momentos em que você está na igreja ouvindo a exortação da palavra, é disciplina para a sua vida. Onde você participa de um estudo da palavra, é disciplina para a sua vida. São os estágios preventivos, inclusive, ou iniciais da disciplina do Senhor. Para que você atente, você está sendo ensinado para que possa, assim, ter uma postura de um servo do Senhor. E nós precisamos atentar para a disciplina do Senhor. E mais, agradecer. Sabe como Davi começa aí dizendo? Bendigo o Senhor. Agradeço o Senhor na condição desse recipiente de bênçãos de Deus que Davi o era, como nós somos. Ele reconhece que Deus tem feito em sua vida, o que Deus faz na sua vida, ele recebe com louvores e com gratidão. Ah, mas está doendo, pai. Louve. Está chorando, pai. Então louve. Está ardendo, louve. Não é assim que uma cantora canta? Louve, meu filho. Agradeça. E de fato precisa ser assim. É isso que Davi mostra aqui. Bendigo ao Senhor, pois até o que me aconselha. Ele desfruta da disciplina do Senhor, se alegra e agradece ainda. E ele vai mostrar, inclusive, que essas bênçãos são tão extraordinárias na vida dele, que de tal modo, até durante a noite, o seu coração ensina. Que bênção maravilhosa! Aqui, coração, no texto, tem o sentido da vida humana, ou seja, é a sede dos pensamentos, esse é o sentido aqui dessa palavra, onde o coração, os pensamentos, a vida sentimental, emocional de Davi eram regidos e instruídos pela palavra de Deus até durante a noite. Ele era ensinado. Sabe por quê? Porque quando você dorme, e se no outro dia você acordou, você precisa agradecer a Deus. Sem dúvida alguma. Se você descansou, se você teve uma cama para dormir, você aprende do cuidado, do sustento de Deus. Sem dúvida alguma. Por que eu vou contra esse Deus? Por que eu vou contra esse Deus? Se me deu uma casa, me deu uma cama, um cobertor no tempo frio, e quando eu acordo, eu tenho ar para respirar. Por que eu vou viver esse dia contra esse Deus? Por que eu vou colocar nesse dia algo mais importante que esse Deus? Você não aprendeu nada durante a noite. Absolutamente. Meus amados, Davi, ele agradecia, recebia com gratidão a disciplina do Senhor. Esse testemunho é um testemunho de alguém que sabe o valor da disciplina. Porque por trás da disciplina há algo que o mundo não prova: amor de Deus. Só você, como filho de Deus, prova. Davi ele foi disciplinado algumas vezes. Samuel, Natã. Davi foi chamado à exortação. Certamente sacerdotes, em alguns momentos. Mas ele recebia esse conselho, este ensino, a lei de Deus no seu coração e atentava em obediência a cada uma delas. Quando nós olhamos então para Davi, para cada dia da vida de Davi, para suas expressões, Davi, no versículo 8, inclusive, ele vai prometer que ele continuará fazendo, ou fazer aquilo que ele fazia. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, eu não serei
abalado. E quando nós olhamos aqui, é uma decisão que Davi tem, e o sentido dessa palavra é isso, uma decisão permanente, constante e sem dúvida. Eu estarei na presença do Senhor sempre. Eu buscarei viver sempre na presença do Senhor. Eu levarei a minha vida cativa ao Senhor. Ponto final. A minha vida já não tem mais liberdade, é o Senhor quem controla. Total dependência e assistência de Deus na sua vida. Não serei abalado. E aqui, meus amados irmãos, viver na presença de Deus e não ser abalado não é uma troca, não. É uma segurança. Você não será abalado se você viver na presença de Deus. É Ele quem, de fato, com o cuidado, com o amor, mesmo você, às vezes saindo fora do limite, Ele lhe traz de volta com cuidado, com conselhos, com correções às vezes, e às vezes até dolorosas, doloridas, mas Ele nos traz. Que privilégio é sermos um servo do Senhor. Agora, nós estamos tendo uma postura de um servo do Senhor? Se nós queremos experimentar de fato, viver como o salmista nos diz aqui, não há outro caminho senão entregando-se a Deus, como Davi se entregou. E ter Deus como a nossa porção, bem como viver toda a disciplina da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Só assim nós podemos falar sobre segurança e proteção. Cuidado. Só assim podemos falar sobre uma postura de um servo do Senhor. Infelizmente, vivemos dias em nossas igrejas em que muitas pessoas estão vivendo de uma maneira muito frágil espiritualmente, muito insegura na sua fé, devido à sua superficialidade do seu relacionamento com Deus, da sua falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu creio que o salmista aqui traz um alerta de urgência para a situação que a igreja está vivendo nos nossos dias. Para que o cristianismo que tem sido vivido nos nossos dias, para aqueles que se têm declarado como cristãos nos nossos dias, como povo de Deus, nós precisamos tomar uma posição firme. E pelo Senhor, nós precisamos mudar a nossa postura, revitalizar a nossa fé e a nossa qualidade de vida diante de Deus. O que caracteriza a postura de um servo do Senhor? Você se lembra dos 4 pontos? Ou será que antes de terminar o sermão você já não sabe mais? E como é que pode ter essa postura se não sabe mais? E agora? Eu vou te ajudar, não devia. Mas guardem. Se você de fato quer ter uma postura de um servo do Senhor, primeiro, dependa de Deus. Dependência de Deus. Segundo, se afaste do pecado. Terceiro, tenha Deus como centro da sua vida. E depois, receba com gratidão, alegria, a disciplina do Senhor. E a conclusão que nós devemos chegar é quando nós olhamos os versículos de 9 a 11. Quando diz assim: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Que promessa gloriosa, graciosa que Davi deixa para nós que somos cristãos, somos servos do Senhor e vivemos numa postura de servos do Senhor. Ele aqui está te prometendo a segurança da eternidade. Ele está prometendo a salvação da sua alma, não verá a morte. Ele está te prometendo o céu, a eternidade com Cristo. Você não terá corrupção. Gente,
Esse é o resultado da vida cristã. Esse é o resultado de uma vida vivida com o Senhor. Como não nos alegrar? Davi estava cheio de alegria ao pensar nessa vida com o Senhor, em comunhão com o Senhor, mas em toda a vida eterna com o Senhor. E é isso que, nesta vida, nós precisamos viver sem desconsiderar a eternidade. As pessoas estão vivendo infelizes e miseráveis nos nossos dias porque não têm considerado a eternidade. As pessoas estão vivendo desesperadas porque estão vivendo situações difíceis nos nossos dias porque não estão considerando a eternidade. O que são 100 anos de sofrimento? Há incontáveis anos, milhares e milhões de alegrias, de paz, de saúde, de regozijo. Essa balança está muito fácil. Ela está pesando por um lado que não tem dúvida. Meus amados, é diante desse contexto tão maravilhoso que Davi nos traz, que nós somos desafiados a pensar seriamente na nossa vida com Deus. Vimos que o resultado glorioso e grandioso do Senhor conduz, que o Senhor conduz os seus, é de fato imensurável. Mas o salmista, antes de expressar essa realidade, ele nos mostra como nós devemos viver. Ou seja, é viver uma vida seguindo os projetos de Deus para nós. É viver com a porção que Deus nos deu, sendo pessoas que amam e abraçam a causa do Senhor com toda a intensidade. Meus irmãos, se de fato nós queremos essas verdades fortificadas, enraizadas em nossos corações, nós precisamos nos dispor a viver espiritualmente de forma autêntica. Não apenas uma mera declaração para uma pesquisa do IBGE. Não uma mera participação em um rol de membros de seja lá qual for a igreja. Mas uma vida autêntica na presença do Senhor. Vivendo independência dEle. Não nos associando com este mundo de pecado. Encontrando-nos inteiramente satisfeitos com o Senhor em submissão e gratidão à sua palavra. Pois a vida cristã não pode ser concebida à parte de Deus e destas verdades. Assim como Diógenes, aquele que nós abordamos na introdução, saiu pelas ruas num dia ensolarado com uma lanterna acesa à procura de um homem honesto e íntegro, por outro lado, nós devemos nos preocupar com a integridade da nossa fé para nós sermos uma lanterna nesse mundo. Não procurando homens íntegros, mas levando aquilo que torna os homens íntegros, que torna os homens retos, que é a palavra do Senhor, vivida também através das nossas vidas e pregada através dos nossos lábios. Nós certamente não encontraremos neste mundo, nem fora, nem dentro da igreja, pessoas incorruptíveis. Mas nós louvamos a Deus, como fizemos ontem, de poder agradecer a Deus por algumas vidas que trabalharam na obra do Senhor, que foram exemplos para a obra do Senhor e que fizeram diferença na vida de outras pessoas. Nós precisamos ser estes, que quando colocamos o pé no mundo, as pessoas vejam em nós algo que é diferente. Essa esperança que nós devemos ter, ela precisa estar sempre firme, que é a esperança da glória. Não se trata de algo irracional, nem muito vago, como muitas pessoas pensam, mas de uma esperança que, sendo centralizada em Cristo, é completamente real e visível na sua vida. Meus amados, lá em Romanos 5,5, Paulo nos mostra que a esperança cristã jamais pode ser decepcionada. Quem quer que seja, porque o amor de Deus é derramado por nós.
e em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu não quero que você, nesta semana, só nesta semana, como aplicação desta mensagem que inicia a semana, viver como uma postura cristã. Mas eu quero que a partir de hoje, você se lembre disso e procure na sua vida estas atitudes. Procure na sua vida depender de Deus. Tem sido assim? O seu coração está tão angustiado que você está preocupado com o que você vai comer amanhã? Você tem se afastado de fato do pecado? Ou será que você anda no limiar da queda porque a sua vizinhança com o pecado é parede geminada? Você de fato tem colocado Deus acima das pessoas que você mais ama? Acima daquilo que você mais valoriza e acha que não consegue viver sem? Você de fato, quando a correção do Senhor vem, você recebe ou você foge? Como é que você tem vivido em gratidão diante de tudo isso? Como? Não se esqueçam disso. É uma postura. No salmo anterior que nós lemos, fala do cidadão dos céus. Nesse salmo fala do santo de Deus. Aqueles de fato que são servos do Senhor. Vamos, a partir de hoje, viver vida com atitudes que de fato mostram a postura de um cristão? Você tem condição de decidir isso diante de Deus hoje e sair de hoje daqui disposto a viver assim? É assim que tem que ser. Então, se nós queremos fazer diferença na nossa casa ou neste mundo, é essa postura que nós temos que viver. Se não, vamos continuar criticando, mesmo que o nosso país chegue a 100% de evangélicos. E continuando corrupto, inseguro e miserável. Vamos colocar em pé? Vamos louvar ao nosso Deus? Vamos agradecer a Deus porque Ele nos salvou. Mas vamos clamar a Deus para que possamos viver conforme esta salvação.